Muito bem, voltamos com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Lincoln, né? Dr. Lincoln aqui, promotor aqui em Presidente Prudente. Doutor, a gente foi para o intervalo, a gente estava falando sobre a questão das transferências. Eu até acabei lendo muito sobre essas transferências, acompanhei no dia toda a ação que foi desenvolvida, uma ação, inclusive jornais na época divulgaram que teve participação do governo federal, governo do estado, só que quem assumiu a caneta e toda a responsabilidade foi o promotor do Presidente Prudente, doutor Lincoln. Essa responsabilidade, ela interfere, doutor, em alguma coisa? Como é que foi todo esse processo aí dessa transferência? Eu acho que você havia me perguntado, né, porque eu continuo indo à frente, né, dessas investigações, realmente pela minha segurança pessoal. E aí essa questão da remoção dos presos, ela tem um nexo, né, ela tem uma ligação direta ao fato de eu estar investigando. Essas investigações me propiciaram, né, junto com a SAP, né, os integrantes da inteligência aqui da Croeste, descobrir um plano de resgate muito perigoso, muito grave, de toda a liderança do PCC. Esse plano, na verdade, eles iriam tomar a penitenciária de assalto, certamente haveriam ali dezenas ou centenas de mortos, né? E a gente conseguiu antever isso aí, quer dizer, nos preparar, só que era necessário, eu inclusive, fui para São Paulo falar com o comandante-geral, com o secretário de Segurança da época e pedi o apoio da rota, né, e da tropa do batalhão de choque para vir aqui reforçar a segurança na região. E a rota veio já na sexta-feira que antecedeu o primeiro turno das eleições, era uma época muito difícil, inclusive, porque a polícia já estava ali, praticamente ali, empenhada nas eleições e o plano era esse, né? Ocorreu um resgate, com a polícia aí também empenhada em outra situação bastante importante, que eram as eleições aí no país. E ficou definido, né, que se faria então, que a única saída seria pedir a remoção dessa liderança toda para o sistema penitenciário federal. Lembrando que isso nunca foi feito no estado de São Paulo. Eles chegaram aqui em Presidente Venceslau, foi um presente de grego que nós recebemos do governador do estado em 2006. Né? E aqui eles se fortificaram, cresceram como lideranças, não só nacionais, mas internacionais, né? Porque o PCC ele se expandiu aí para vários países do mundo todo, e era a hora de mandá-los embora do estado de São Paulo. Então, na época, nós participamos, eu estive à frente de várias reuniões com os secretários de Estado das pastas respectivas envolvidas nesse assunto, que era a Secretaria de Segurança e a Administração Penitenciária também, mais o comando da PM, enfim, a Procuradoria-Geral de Justiça. E ficou definido que o próprio Estado faria o pedido de remoção dessa liderança para o sistema federal, então logo passasse as eleições. Pois bem, passou o primeiro turno, o pedido não foi feito. Cobrei, não, estamos esperando o segundo turno. Passou o segundo turno, o pedido não foi feito. Nós estávamos com mais de 250 policiais dia sitiando o presídio e a cidade de Presidente Venceslau. Pra você ter uma ideia, não tinha uma viatura de rota em São Paulo, porque estava toda empenhada aqui. Eu acompanhei as equipes vinham, os batalhões vinham para cá, ficavam 4 dias aqui, depois eles têm o descanso deles, e isso inclusive causou um problema na segurança pública do Estado. Então, eles não poderiam ficar aqui indefinidamente para o resto, né, da vida. Precisaria de ter uma solução. E a solução era a remoção. Pois bem, passou o segundo turno, o governador França perdeu as eleições e os secretários me chamaram e falaram: agora a gente não vai fazer mais o pedido porque a nossa posição ficou enfraquecida, é melhor deixar isso aí para o próximo governo. Eu falei: olha, não é uma questão de política de governo, mas é de política de segurança pública de Estado. Há um perigo de resgate iminente e nós precisamos resolver essa situação agora, né? Não é para o ano que vem, para o outro governo. Ah, mas a gente não vai fazer. Eu falei: então eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Eu fiz o pedido, não tive apoio nem do Procurador-Geral na época. Né? O Procurador-Geral esteve aqui, inclusive, para me demover da ideia de fazer o pedido. O próprio governador tentou me convencer, o governador da época, Márcio França, não fazer o pedido. E eu falei: olha, eu vou cumprir o meu trabalho, e fiz. Né? Dia 28 de novembro eu fiz um pedido de remoção de toda a liderança, protocolei esse pedido em São Paulo.
em sigilo absoluto. E no dia 2 de dezembro, se eu não me engano, ou 6 de dezembro, não sei, era um fim de semana, a Folha de São Paulo publicou, né, um furo de reportagem, que eu havia feito o pedido de remoção do Marcolli e toda a liderança para o sistema penitenciário federal. Dali por diante, minha vida virou de ponta cabeça, porque os presos aí já sabiam que tinham feito o pedido, que o governo não queria a remoção, nem o governador, nem os secretários, e que o promotor de Prudente pediu sozinho. Então o ônus caiu exclusivamente sobre as minhas costas. No dia 8 de dezembro, quer dizer, logo depois da publicação, graças ao trabalho que eu desenvolvo, né, junto com como eu disse, com a SAP, com a Administração Penitenciária e com a Polícia Militar, foi apreendida na saída da P2 por policiais da rota que lá estavam, cartas que continham, cartas codificadas, inclusive, que continha um plano ali, não era uma ameaça, porque ameaça é quando o sujeito te liga, vou te matar, manda carta, pare com isso, você vai sofrer. Não, tinha rascunho desenhado. Ali era um plano, né, para me matar mesmo. Eu e o Roberto Medina, que é o atual coordenador da Groesp, né, que está junto comigo aí desde 2006, à frente desse trabalho, nós atuamos em conjunto. E era justamente, o plano era para me matar o Roberto Medina, justamente para que eles marcassem uma posição, no sentido que o promotor, que foi o único, né, que teve a coragem de fazer o pedido, precisa morrer, porque ninguém mais vai fazer, tomar a frente de situações como essa, né? No sentido de ameaçar outras autoridades para que não façam algo semelhante. Então, ali eu fui decretado de morte, realmente, mas uma gravidade mais severa. A minha segurança foi reforçada e, para minha surpresa, na segunda quinzena de janeiro, outras cartas foram apreendidas no presídio de Junquerópolis, né? Como a gente descobriu o plano na Penitenciária 2, eles passaram para outros presos criminosos que estavam em outros presídios, e em Junquerópolis pegaram cartas, inclusive com a minha rotina, dizendo que eu estava andando de carro blindado. Veja como é que sabiam que o carro é blindado, que eu estava com uma escolta do choque, né, com uma viatura de escolta do choque, e que haviam cruzado comigo no trânsito sem escolta, que eu havia levado sorte. E aquilo me abalou muito e me deixou muito preocupado, porque, na verdade, como os policiais que estavam fazendo a minha escolta, eles eram do Batalhão de Choque de São Paulo, eles ficavam alojados aqui no quartel aí do CPI 8, eu pedia para minha esposa pegar o carro pela manhã e comprar pão e leite, enfim, para servir um café para esses policiais, que eles estavam fora de casa, saíam às 5 para ir para a porta. E era o seu carro, doutor? Era o meu carro, na verdade, e aí ela ia sozinha para eu não ter que me deslocar com a escolta. Hoje eu nem vou praticamente a lugar nenhum, porque todo lugar que eu vou tem um forte aparato policial, as pessoas se assustam, às vezes criticam, então eu prefiro não ir. Falei, Carolina, vai você. E a minha esposa pegou o carro e foi. Na verdade, eles cruzaram com ela. Né? O carro poderia ter acontecido alguma coisa. Poderia ter acontecido um atentado com ela, disse que eu levei sorte. Então, a partir daquele dia, a minha família também precisou ser escoltada, meus filhos para ir para a escola. Minha esposa não anda sozinha mais com meus filhos, com ela também. Então, é uma situação bastante complicada. Tivemos que trocar os carros, né? E então, isso é uma situação bastante grave, teve que reforçar a minha escolta, e aí já na sequência, 2 meses depois, foram pegas outras cartas aqui na penitenciária de Presidente Bernardes, também no mesmo sentido, que já tinham inclusive criminosos que viriam da Bolívia e do Paraguai, que ficariam ali em residência ali no João Domingues, né? Nós fizemos inclusive operações lá em casas de familiares de presos. Várias cartas foram apreendidas, isso está ainda sob sigilo e sob investigação, mas as cartas que foram apreendidas na penitenciária diziam que eu já estava sendo monitorado, inclusive por drone. E de fato, né, no meu condomínio, nós tínhamos lá quase que diariamente sobrevoo de drones em cima da minha casa, ali mesmo com a polícia 24 horas na frente. Então, hoje a situação é essa, né? É uma situação que não vai passar hoje nem amanhã. Mas a gente também não vai arredar o pé, nós vamos continuar trabalhando, batalhando e à frente das investigações. E com essa mudança, com essa transferência para Brasília, para outros locais aí que foram deslocados esses presos, doutor, o senhor sentiu que deu uma parada nessa situação ou ainda persiste da mesma forma?
Não, veja, são duas situações diferentes. A situação do PCC como organização criminosa, a remoção provou que foi a melhor medida. Isso, era porque, separado. inclusive, vocês podem verificar, mas o próprio ministro da Justiça à época, que era o Sérgio Moro, falou, olha, né, reduziu os homicídios no país. É claro, a guerra entre o Comando Vermelho e o PCC, que principalmente nos estados do Norte e Nordeste, eram responsáveis por guerras de gangues nas ruas, essa guerra cessou tão logo o Marcola foi transferido, e os demais líderes, né? Então, a remoção, ela e foi responsável também pela diminuição do número de homicídios no país, né? Isso é um dado muito importante. Enfraqueceu a organização, porque os líderes estão isolados, eles só têm visita, não tem visita íntima, visita de familiar e de advogado, mas mesmo assim monitorado, lá eles são monitorados 24 horas. Então houve, depois nós localizamos outros presos aqui na P2 que assumiriam as funções, são mais 5, então depois dos 22 eu pedi a remoção de mais 5, né, e hoje nós temos na verdade 29 presos removidos. E o que aconteceu foi que foi uma operação de sucesso, aí a criança tem vários pais, né, então... O ministro da Justiça utilizou, né, isso aí como a principal feito, né, da pasta de segurança do Ministério da Justiça, a remoção da liderança. E eu deixo bem claro, né, não houve participação nenhuma, por maior respeito que eu tenho pelo ministro Moro, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Dória, nenhuma dessas autoridades teve participação nenhuma na remoção. O que eles fizeram foi apenas, depois de dada a ordem judicial, foi providenciar os meios de transporte desses presos para o sistema penitenciário federal e nada mais. Com relação a essa história toda de que existe política no meio desse crime organizado, que houve negociação ou não houve negociação com políticos da época daquela crise toda que nós tivemos no sistema, isso, lógico, foi dito e foi dito por pessoas aí, mas nunca chegou a se cogitar isso assim dentro da legalidade. Isso acontece mesmo? Ou nesse trabalho que o senhor faz de investigação é só o crime, não? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Sim, também, já me foi feita várias vezes. Há várias ilações na imprensa, né? Houve acordo, o Estado de São Paulo fez acordo naquela época, com o Marcola, com o crime organizado. Veja, na época eu era amigo pessoal do Nagashi Furukawa, inclusive pescávamos junto na Argentina, no Paraguai, que era o secretário de Administração. Eu tive um contato muito bom com ele na época também. Um sujeito muito competente, né? Infelizmente ocorreu a questão das rebeliões de 2006 e acabou com a carreira dele. Mas não houve, ele não autorizou nenhum tipo de acordo, né? O que aconteceu foi que houve uma remoção de toda a liderança, ou parte da liderança do PCC, aqui para o interior do estado, especificamente para Venceslau. E não houve um planejamento adequado, né, dos reflexos que essa remoção poderia causar em termos de ataques e etc. Essa é a verdade. Pensou-se no isolamento, mas não pensou-se que esses indivíduos eles deixaram, tanto no sistema prisional como nas ruas, comparsas que podiam tá aí partindo para cima do Estado, da polícia, como ocorreu. Então, o que houve ali na época, né, e que desencadeou tudo isso, foi uma operação mal sucedida e mal planejada de remoção. Isso eu tenho dito toda vez que eu tenho oportunidade, né? Coisa que não aconteceu agora com a remoção da liderança. Quando se imaginava que poderíamos ter um banho de sangue em São Paulo, nós não tivemos problema nenhum, porque isso houve um planejamento de meses, né, para que essa remoção fosse pedida. Então, voltando lá ao aspecto de 2006, chegou aqui, os presos ficaram inconformados, sabiam que iam ficar por muito tempo aqui na região, em Venceslau 2, e aí houve uma determinação para que partissem para o ataque, né, de policiais, de agentes penitenciários e queimar ônibus, enfim. O Estado de São Paulo parou ali naquele 12 de maio, se eu não me engano, no Dia das Mães, em 2006. A polícia e as forças de segurança foram pegas realmente de surpresa, não sabiam de onde vinham os ataques. O Marcola foi levado para o DEIC na época em São Paulo, também, na minha opinião, mais uma
um erro do Estado de São Paulo, pegaram aqui um jatinho do governo, levaram o Marcola para lá, quer dizer, você vai dar mais moral para esse preso, principalmente junto a toda a população carcerária. Ele disse lá na época, isso foi publicado, que eles tinham 100 mil criminosos para combater com o Estado, né? E as pessoas acreditaram, porque ninguém sabia o tamanho do PCC. Né? O que aconteceu ali, não houve nenhum acordo, né? O que aconteceu, que também foi outro erro, e isso é um fato, uma advogada desse criminoso do Marcola, que era uma ex-delegada de polícia, ela se ofereceu para intermediar o fim das rebeliões. E mais um erro do governo do Estado foi ter aceitado essa intermediação, né, de uma advogada de criminoso, coisa que não poderia ter sido feita. Sem dúvida. Então, mais uma vez, pegaram um avião do governo do Estado, trouxeram essa advogada com o coronel da PM, com o pessoal da inteligência, vieram aqui no presídio Presidente Bernardes para conversar com o Marcola e pedir para que ele ligasse, deram até um celular para ele, ligasse para outros presídios para terminar com as rebeliões. Ele não ligou. O Marcola era um sujeito muito inteligente, ele não ligou, falou, não vou falar em celular, mas pediu, tinha um outro preso, falou, a única coisa que eu vou falar, então você fala que está vivo. Aí um preso ligou para outro presídio, falou que estava vivo, que o Marcola estava vivo, e aí depois as rebeliões elas cessaram. Mas não houve um acordo formal, né, com o crime organizado, mas todas essas atitudes de levar o Marcola para São Paulo, depois de mandar aqui emissários do governo com a advogada dele, para ver se ele poderia intermediar esse fim das rebeliões, isso fortaleceu o PCC, enfraqueceu o Estado, sobretudo os agentes penitenciários, que aí, né, em vez do preso ter que baixar a cabeça para o criminoso é que o agente é que baixa a cabeça para o preso. Essa é a verdade, pelo menos era na época. Né? E então houve realmente esse erro do governo do Estado na época e que causou aí possibilitou um fortalecimento do PCC. Isso eu quero deixar bem claro. Mas não teve nenhum acordo formal, né? Olha, faz isso que nós vamos... Porque quando há um acordo, tem que ter transigência das duas partes. Dúvida. O Marcola não foi libertado, né? Os presos acabaram a rebelião porque iam acabar mesmo, mas isso ficou marcado na história do Estado. O que eu acho que pode ter ocorrido é assim, o medo do governo do Estado de remover o Marcola depois dessa rebelião de 2006. E ter um outro fato daquele. Não, eles, na verdade, o que acontece? Várias vezes foi tentado a remoção, mas eles ameaçavam quebrar o Estado, o governo recua, porque falou, melhor não mexer com eles e deixar eles lá. Então isso foi criando uma situação que as pessoas a própria imprensa entendia que havia um acordo. Não houve um acordo formal, mas essa leniência do Estado ela acabava prejudicando e fortalecendo o crime. Foi isso que aconteceu. Tá certo. O senhor continua firme, trabalhando, tem novidades pela frente aí nos próximos meses? Com certeza, nós devemos ter novidade, obviamente eu não vou poder revelar aqui, mas continuamos trabalhando e sempre à frente aqui do GAECO no combate ao crime organizado. Não vamos parar por aqui não, viu, Geraldo? A gente vai continuar trabalhando aqui e seguindo com a nossa vida. Doutor, prazer enorme falar com o senhor. Eu tenho um carinho muito grande aí pelo seu trabalho, pela sua pessoa agora, principalmente que a gente tem esse contato pessoal aqui, e eu agradeço mais uma vez e torço para que realmente as pessoas de bem, elas possam cada vez mais ter isso que o senhor tem, determinação. Porque é isso que falta hoje. A gente vê um país aí, todo ele, falando de corrupção, falando disso e aquilo, mas ao mesmo tempo, essa corrupção acontecendo nas barbas de quase todos aí, e a gente vê poucos determinados. Paga-se um preço muito caro por isso, é o preço que o senhor está pagando, mas prova-se que tem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas corretas nesse nosso país, viu, doutor? Obrigado, viu? Queria agradecer e realmente eu acho que esse país tem que mudar. Sim. E o país não muda só pelas palavras, né? Precisa de atitudes, gestos, né? Muitas vezes as atitudes são pesadas, são difíceis. E eu tenho a grata satisfação de ter ouvido meus filhos, os dois, né? Disserem que pretendem fazer direito, prestar concurso para o Ministério Público para seguir os caminhos do pai, sobretudo no combate ao crime organizado. Isso me deixa cheio de orgulho. Já ouvi de outros estudantes de direito, por onde eu passo, às vezes dou palestra. E a intenção é essa, né? É dar o exemplo e que se cada um fizer a sua parte, esse país vai mudar. Muito obrigado. Muito obrigado e sucesso para o senhor. Obrigado.
Aí a participação do Dr. Lincoln, carinhosamente, falou conosco aqui no nosso programa. Eu agradeço a gentileza que você também acompanha aí em casa. A gente vem com outro programa a próxima semana, com outros fatos importantes da cidade de Presidente Prudente. A chamada geral fica por aqui e volta com você. Grande abraço e até a próxima.